Que a bendita graça de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu em nosso lugar, mas aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à direita de Deus o Pai, mas que também está aí, bem perto de você agora, é que nós estamos juntos. E juntos com a bendita palavra, a Bíblia Sagrada, com aquela convicção tão grande que Deus ainda nos fala, que Deus, através da sua palavra, sempre nos ensina algo tão glorioso, tão maravilhoso para o nosso existir. Nossa vida, ela é marcada pelos nossos recomeços. Sempre há uma oportunidade para recomeçar. Mas quando tomamos posse desta oportunidade do recomeço e deixamos o nosso coração no coração de Deus o Pai, uma paz diferente vem à nossa vida. Uma alegria, muitas vezes no meio das adversidades, nos fazem experimentar uma tranquilidade que só Deus pode trazer. No meio de tantas confusões, no meio de tantos conflitos, quantas pessoas buscam a Deus, mas não sabem como buscá-lo, não sabem onde achá-lo. Não pense que você vai achá-lo naquela catedral, naquela igreja, naquele salão. Sabe, Deus está em todos os lugares. Agora mesmo, Ele está aí, bem perto de você, bem pertinho mesmo. E Ele te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Se eu estivesse aí olhando para você, o que eu poderia dizer é exatamente isso. Deus te ama, sabe? E amar é a expressão maior da natureza de Deus. O amor do Senhor nos envolve. Quando olhamos a cruz, quando olhamos a morte de Jesus, diz a palavra que o amor de Cristo nos constrange, mas nos constrange mesmo. Mas há uma diferença tão grande entre conhecer Deus só de ouvir falar e conhecê-lo experimentalmente. O que significa isso? É que você pode ter uma experiência com Deus dia a dia. Não pense que você tem que ter aquela experiência inusitada, transcendental, a cada momento. Não, é essa consciência da presença dEle, é uma consciência de um viver na presença dEle. Por isso que houve um momento que Ele chamou um homem chamado Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E no final, Deus chama Abraão de amigo. Sabe, quando você espreme a Bíblia, às vezes que você encontra o nome Abraão, você percebe, esse homem era amigo de Deus. Sabe, não existe nada mais glorioso aqui na terra do que ser amigo de Deus. Sabe, aquele amigo presente, ele sempre presente, aquele amigo provedor, aquele amigo que corrige, aquele amigo que chora conosco, mas aquele amigo que se alegra nos momentos de muita alegria. Não é assim? Deus é assim. Mas muitas vezes as pessoas têm uma compreensão apenas religiosa dele, como se ele vivesse lá em cima, flanando pelas nuvens, alheio de tudo, inacessível. Não, não é assim. Deus veio até nós na vida do seu Filho Jesus. Sabe, Jesus é Deus. Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus é Deus. É Deus que veio. Veio exatamente para que nós, os seres humanos, pudéssemos conhecer Deus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Tem um livro que é o livro escrito, chamado Jó, que narra toda a trajetória desse homem. Seria interessante, imprescindível, que você lesse o livro de Jó. Fica antes do livro dos Salmos. Você vai ler. E quando Jó, depois de ter experimentado momentos de muita desgraça, ele falou coisas assim tão absurdas, porque naqueles momentos assim de dores, de confusão, de depressão, a pessoa fala, não é? Tantas coisas inconsequentes. Mas agora, Jó, ele diz no seu livro, 42, o versículo de número 5 e 6, ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Ele descreveu: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos
te veem. Há uma diferença tão grande entre conhecer Deus só de ouvir falar. E é tão fácil ouvir falar sobre Deus, falar do seu amor, falar do seu poder, falar da sua bondade, da sua misericórdia. É glorioso ouvir falar de Deus. Mas há uma diferença entre você ouvir falar de Deus e conhecer Deus. Há uma diferença. E esta diferença é chamada a vivência. A vivência. O que significa isso? Você pode ter ouvido falar, vamos imaginar, de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Ouviu falar do Rio Amazonas. Ouviu falar do Rio Amazonas. Você pode ler tudo sobre o Rio Amazonas, sobre Manaus, sobre o estado do Amazonas. Mas um dia, se você tiver a oportunidade de ir até Manaus, de olhar o Rio Negro ali, o encontro das águas com o Amazonas, perceber tudo aquilo, você agora estará o quê? Conhecendo. Há um conhecimento que vem na cabeça, esse conhecimento sobre fatos, mas a vivência é quando você pisa, é quando você sente, sabe, o perfume de uma flor, o sabor de uma comida, o gosto daquela água, ou seja, essas coisas você pode conhecer intelectualmente, mas há um momento quando você absorve, quando isso passa a fazer parte da sua vida, a sua memória, você tem o quê? Vivência. Sabe, com Deus é assim também. Muitas pessoas conhecem apenas Deus de ouvir falar. Foram criados ouvindo uma religião, conhecendo um sistema, conhecendo doutrinas, conhecendo muitas vezes fatos sobre Deus e as intervenções dele na história da humanidade. Mas há uma diferença quando você começa a experimentar. Há uma diferença quando você passa a ter experiências com ele, quando você vai poder dizer, como Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É preciso que você tenha sua experiência com Deus. É preciso que você inicie essa caminhada com ele. Não é uma caminhada assim, não, é uma caminhada real. É alguma coisa histórica que você diz, eu comecei a andar com Deus. Eu tinha 17 anos quando entreguei a minha vida a ele, que eu comecei a caminhar com ele. Dia 19 de maio de 1966, eu comecei a caminhar com ele. Eu tinha exatamente conhecimento intelectual dele, mas naquela manhã, quando eu me entreguei a ele, ele entrou na minha vida, perdoou os meus pecados, me deu graça, inaugurou para mim uma nova história, que eu estou descobrindo cada dia a graça de viver assim com o Senhor. Por isso, você pode viver. Já disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Em outras palavras, para você conhecer Deus, você tem que querer mesmo. Mas você tem que abrir mão, se arrepender dos seus próprios conceitos que você tem a respeito dele. Você tem que se arrepender de ter permitido que a sua cabeça ficasse cheia de tantas realidades que não são estas da bendita palavra do Senhor. Por isso você precisa fazer algo. No momento, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você o toma como seu Senhor e Salvador, explode dentro de você essa graça tão maravilhosa de começar a caminhar com Deus, viver com Ele. Esta é uma aventura fascinante, gloriosa, porque andar com Jesus cada dia é melhor do que o dia anterior. Conhecer Deus, a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nesta caminhada, nós estamos aqui em Belo Horizonte para ajudar você. Este telefone está aí para você ligar para nós. Ligue 3429-949550. Às 24 horas
você pode ligar. Nosso código aqui em Belo Horizonte é 31 3429 9550. Queremos orar com você, queremos ouvir você e o sonho de Deus para a sua vida se concretizará. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal que você está me assistindo hoje, nesse horário, eu quero voltar com a Bíblia aberta para continuar a profetizar vida para você. Até lá, no nome de Jesus Cristo. Amém.